Olá, e a gente vem com mais uma edição aí do Com a Palavra, mais uma edição de 2023, pela qual desde já a gente agradece a tua audiência. E para esta edição temos o prazer de receber aqui conosco um analista da cena política de Alagoas também, mas um historiador, sobretudo o historiador Geraldo de Magela. Bem-vindo. Obrigado, é um prazer comparecer aqui ao acto para debater, assim, o nosso propósito. O prazer é nosso. Obrigado pela presença. Bom, de início, a gente começaria com essa questão daí. Passaram as eleições, mas as consequências políticas, acomodações, resultados, projeções das eleições de outubro, elas vão se sentir agora, por assim dizer, sempre levando na projeção essa questão da análise histórica. Qual é a avaliação que tu farias disso? Esse processo já se acomodou, já se assentou ou ainda deve começar? A gente teve aí os eleitos, não eleitos, alianças, formação de governo, tudo isso já aconteceu. Mas, na tua opinião, o que é que deve acontecer a partir de agora? Primeiro, o governo tomou posse, com 8 dias governando, houve a tentativa de golpe de Estado. E agora nós estamos vivendo o rescaldo do golpe, Os processos que estão sendo abertos, as prisões, os interrogatórios na Polícia Federal, depois na Justiça, e mais as investigações para efetivamente encontrar os vários núcleos que organizaram esse golpe. O núcleo político, o núcleo financeiro, o núcleo de atividade de logística e, sobretudo, conseguir identificar mais ainda os que participaram dos atos terroristas ocorridos em Brasília no domingo, dia 8, onde já tem mais de 1.500 presos e outros tantos a serem presos ainda, porque nem todos que estiveram em Brasília foram presos e nem todos que participaram da organização do golpe estavam em Brasília. Para o âmbito, para a esfera de início aqui de Alagoas, você acha que o Estado, a cena política, os personagens políticos de Alagoas passam, como é que eles estão passando esse processo daí? Estão passando incólumes, já que a gente não viu citação tanto assim, deveriam ter mais projeção do que estão tendo, ou está sendo o encaminhamento que as lideranças políticas de Alagoas devem ter nesse processo? Olha, as manifestações golpistas aqui em Alagoas, elas não foram pequenas, elas foram grandes e durante muito tempo. O acampamento criminoso na frente do quartel do 59 Batalhão de Infantaria Motorizado, ele demorou mais de 2 meses. A organização daquele acampamento de criminosos contou com apoio logístico, com apoio político, com apoio financeiro e com um grupo razoavelmente grande de manifestantes, que na verdade não são manifestantes, são golpistas, que permaneceram durante mais de 60 dias. Foi diminuindo a partir do momento que houve a posse do presidente Lula e foram sendo, não sei se desmobilizados, mas pelo menos foi cansando uma parte daquela militância de classe média, militância de extrema-direita de classe média daqui de Alagoas. Esses manifestantes, essas pessoas que acamparam, que produziram toda aquela ação política extremada durante esses 2 meses,
eu quero crer que o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, que a Polícia Federal, que a Polícia Civil, que a Polícia Militar de Alagoas tenha levantado a ficha de todos eles, identificados, para que cumpram a decisão, para que os órgãos estatais cumpram a decisão do Supremo. Agora, a propósito disso, na tua opinião, eu pessoalmente já coloquei isso aqui no Acta, no Jornal do Acta, por exemplo, não foi, essas autoridades, inclusive, não deixaram transcorrer tempo demais, não, ou seja, não já falharam com o que deveriam fazer, com as suas atribuições? Claro, tanto aqui em Alagoas, quanto em Brasília, quanto em todos os estados do Brasil, onde teve acampamento na frente dos quartéis, todas as autoridades falharam e não acabar com essas manifestações de cunho criminoso, que eles pediam que o rompimento da ordem constitucional através da intervenção militar, que é um golpe militar. Isso aí, por si só, já caracteriza o crime, tanto é que é o principal crime que eles vão responder junto à justiça. Em relação a quadro político, lideranças políticas, nomes da política aqui de Alagoas, como é que ficam, agora a gente falando uma projeção a partir do momento eleitoral, como é que ficam essas projeções, na tua opinião, como é que ficam os nomes em si? Alguns deles a gente sabe que, a despeito de não terem tido tanto êxito na eleição, estão consolidados, estão conseguindo seu espaço, alguns saem mais desgastados do que simplesmente perder uma eleição. Qual é a avaliação que tu fazes? Olha, essa onda bolsonarista que dividiu o Brasil, claro que em Alagoas o Bolsonaro teve, sobretudo em Maceió, teve uma votação espetacular, sobretudo no segundo turno, né? Mas os seus apoiadores, uma parte deles já começam a mudar de posição. Por exemplo, o deputado federal Arthur Lira foi um bolsonarista, e o principal bolsonarista no sentido de defesa do Bolsonaro como presidente da Câmara, que impediu a tramitação de mais de 130 denúncias de pedido de impeachment, né? Foi o principal beneficiário em Alagoas do orçamento secreto e um dos cérebros da organização do orçamento secreto no Brasil, que sangrou só no âmbito do Poder Legislativo, mais de 19 bilhões de reais do orçamento da União. Fora outros tantos bilhões que há um cálculo, pelo menos a grande imprensa, Estadão, Folha, Globo, eles fizeram uma estimativa de algo como 159 bilhões de reais, eram uma parte do orçamento da União que o Centrão poderia mobilizar para o que bem quisesse. E, de fato, eles fizeram todo tipo de ilegalidade para mudar, pelo menos erradicar algumas políticas públicas na área de direitos humanos, na área das mulheres, da criança, da educação. Foi uma tragédia total. Os recursos do Ministério da Educação foi completamente desviado dos seus objetivos. Da saúde, a pandemia e pós-pandemia, todos perceberam a tragédia que nós estamos vivendo do ponto de vista da saúde pública. Então, esses grupos, o Arthur Lira e os seus seguidores aqui, eles estão mudando de barco. Aliás, já mudaram de barco. O que tem para se definir, você tem dois políticos que têm bastante influência em Maceió, que é o ainda deputado Davi Davino Filho, foi bastante votado aqui em Maceió como candidato a senador, e o prefeito da capital, que tem uma popularidade ainda muito grande e que é bolsonarista. Então, mas todos os dois estão na encolha. Eles não se manifestaram quanto aos atos de 8 de janeiro. Eles têm outra pauta que não discutir o que está acontecendo no Brasil. Mas, em algum momento, eles vão ter que discutir. Porque a campanha eleitoral, na prática, ela já começou. Ela tem esse recesso aí até fevereiro, mas a partir de 1º de fevereiro ela começa a tomar um rumo, tanto local, no âmbito de Maceió, quanto no âmbito do país. A partir
dessas bem pertinentes menções que tu fazes, aí eu faria aquele ping-pong. De início, Arthur Lira sobreviveu ou aquele traquejo político do cacique maior, nesse momento, Luiz Inácio Lula da Silva, vai anulá-lo num devido momento, apesar de, nesse momento, a gente ter, oficialmente, o PT apoiando Arthur Lira para a mesa da Câmara, tirando nomes seus da disputa, ou seja, está sacramentando Arthur Lira de volta à Câmara dos Deputados. Mas tu enxergas que essa é a projeção de médio e longo prazo de Lula, ou até lá pode mudar alguma coisa para Arthur Lira? Olha, ou ele sobreviveu mesmo? Não, nesse aspecto ele sobreviveu. Ele não tem o poder que teve com o Bolsonaro. Porque, na prática, o Bolsonaro não presidia o Brasil. Sim. O Bolsonaro ficava ali falando no cercadinho, batendo boca, brigando com a imprensa, desqualificando a imprensa, fazendo um tipo de atividade política que não tinha a ver com a administração pública. Na administração pública, o Brasil era dirigido como se tivesse um primeiro-ministro, que era o Arthur Lira, que dividia com o Ciro Nogueira. E fatiava as benesses para a bancada do Centrão e dos partidos que o apoiavam na Câmara. Então, esse modelo de administração, aspas, que o Arthur Lira inovou, ela não existe no governo Lula, porque o Supremo, o ministro Lewandowski e o ministro Gilmar Mendes sacramentaram ao acabar, dar como inconstitucional o uso do orçamento secreto. A partir daí, você quebrou toda a possibilidade do Arthur Lira manobrar o orçamento da União como ele manobrou. Ponto. Ele tem força, continua com força, não a força que tinha anteriormente. Ele tem possibilidade de se reeleger presidente da Câmara? Tem. Há um acordo com o PT para garantir a governabilidade? Há. A possibilidade do PT cumprir o acordo? Há integralmente. Porque se existe um político pragmático no Brasil, é o Lula. O Lula sabe exatamente como deve governar o Brasil e, principalmente, como não deve governar o Brasil sem o apoio da Câmara dos Deputados. Então, conquistar o apoio da Câmara dos Deputados é a tarefa principal que o Lula conseguiu. A partir daí, se o Lula vai crescer mais popularmente, se o Lula o governo Lula vai anular a influência ainda restante, que é grande, do bolsonarismo no Brasil, isso é uma aposta que a gente vai ter que fazer para os próximos 2 anos. Nos próximos 2 anos, naturalmente, o candidato a presidente desse bloco do governo, que o PT participa com outros partidos de esquerda e de centro-esquerda, certamente não será, ou pelo menos tende a não ser, do grupo do Centrão. Porém, o nosso entrevistado citou ainda 2 nomes que o Com a Palavra quer esmiuçar um pouquinho mais, esses 2 outros nomes que ele mencionou no âmbito aqui. Isso é assunto para o próximo bloco. O Braskem Explica está no ar e hoje vamos contar como avançaram as diversas ações em Maceió em 2022. No programa de compensação financeira e apoio à realocação, praticamente todos os imóveis nas áreas de risco foram desocupados e mais de 97% das propostas foram apresentadas. As obras de preenchimento e fechamento dos 35 poços de sal prosseguiram. Aqui, na encosta do Mutange, as demolições foram concluídas e começam agora a terraplenagem e obras de drenagem para cobertura vegetal. E as intervenções para reparação, mitigação e compensação começam a surgir, como as obras viárias que complementam o planejamento feito pela Prefeitura. Em 2023, os trabalhos continuam com mais de 1.200 profissionais, reforçando o compromisso com a segurança das pessoas e o desenvolvimento de Alagoas. Para saber mais, acesse braskem.com.br/Alagoas. E a gente volta com este segundo bloco do Com a Palavra, tendo o prazer de entrevistar aqui o historiador Geraldo de Magela. E como a gente falou, no bloco anterior a gente fez aí uma
análise mais ou menos da conjuntura pós-eleições de outubro agora de 2022, e ele mencionou um dos nomes que a gente já detalhou aqui, que ele já analisou, porém ficaram ainda outros dois que a gente deixou para esse bloco, não por outra razão, para discutir também, que são, como ele citou, o prefeito de Maceió, JHC, e o deputado estadual, que foi candidato ao governo, Davi Davino Filho. Qual é a tua análise para esses dois nomes? O que eles devem fazer a partir de agora? Eu imagino que eles têm uma posição, que eu não sei se vai ser uma posição conjunta, né? Formem uma aliança para a próxima eleição de 2024. Mas há uma possibilidade, que eu acredito mais nessa possibilidade, de entre os dois saírem os dois candidatos a prefeito, o atual prefeito candidato à reeleição e o Davi, o deputado Davi Davino, candidato novamente a prefeito de Maceió. Porque não faz sentido o Davi ser, por exemplo, vice do JHC. Por que não faz sentido, na minha visão, hoje? Porque ele foi muito bem votado, tanto na eleição anterior, que perdeu por pouco, não foi para o segundo turno, e o JHC passou, com diferença de poucos votos, como agora, como candidato a senador, ele foi muito bem votado como candidato a senador. Então, há uma possibilidade dele ser candidato a prefeito de Maceió, disputando com o JHC, possivelmente com um candidato que tende a ser o candidato do governo do Estado, o Rui Palmeira, e mais um outro candidato de extrema-direita, porque a extrema-direita ela tem pelo menos dois nomes que foram muito bem votados aqui em Maceió. E é bem provável que esses dois nomes, entre um e outro, saia, que é o delegado Fábio Costa e o deputado federal Alfredo Gaspar de Mendonça. Então, esses quatro nomes, dois da extrema direita e os dois bolsonaristas, pelo menos bolsonarista de ocasião, que é o caso do JHC e do Davi Davino. E a propósito disso também, em entrevista recente aqui no Com a Palavra também, o deputado federal Paulão citou essa questão quando eu perguntei sobre essa conjuntura, essas projeções para a próxima eleição, que é a eleição municipal agora em 2024. Ele fez uma análise semelhante, colocando aí que a direita, entre aspas, está bem servida, né? Está sortida de nomes, tem nomes à vontade para escolher. Já a esquerda, não. Vai continuar ainda essa dificuldade, na tua opinião, de uma costura de aliança, de uma costura eleitoral que passa muito por essa coisa dos partidos se coligarem, né? O que continuar? O que precisa ser resolvido na esquerda? Como é que seria a esquerda para 2024, na tua opinião? Eu só queria fazer uma pequena correção. Por favor. Você tem quatro nomes que estão no campo conservadores, só que dois são da extrema-direita. Alfredo Gaspar e Fábio Costa. Davi Davino Filho e o JHC é a direita. Há uma distinção muito grande entre isso aí. Aparentemente, parece ser a mesma coisa, que não é. Isso é uma questão, não é só de semântica, é de conteúdo. Os dois são dois deputados, os dois deputados federais, Fábio Costa e Alfredo, eles são o que mais pode encarnar a extrema-direita pela violência, pelo discurso que eles têm do armamento, do tipo de combate à criminalidade que eles empregaram quando delegados na ativa e o Alfredo como secretário de segurança. Então, esses dois são dois que estão no campo da extrema-esquerda. Extrema-direita. Da extrema-direita. A candidatura de esquerda, ou uma possível candidatura de esquerda, ela só pode sair, quer dizer, que tem alguma chance de
encarnar um pensamento de progressista, de esquerda, a partir do campo do PT. Claro, você vai ter o PSOL, que possivelmente vai ter um candidato a prefeito, você pode ter uma ou outra candidatura, que eu não acredito, mas entre o PSOL vai ter uma candidatura e o PT terá outra candidatura. Acho, né? Pelo menos já foi discutido isso aí, veiculado nas mídias sociais. Se isso vai se concretizar, eu não sei. Agora, para que a esquerda em Alagoas, e sobretudo em Maceió, ela tenha alguma expressão, além de ter um deputado estadual, um vereador em Maceió e um deputado federal, um deputado estadual e um vereador na Câmara de Maceió, ela precisa ter, primeiro, discurso para Maceió. Ela precisa dizer o que é que ela quer fazer em Maceió. Segundo, trabalhar a periferia da cidade. Ganhar ou retomar o contato da esquerda com a classe média, ou com os setores da classe média, que foi perdido ao longo desses últimos 6, 7 anos. O governo do presidente Lula, ele pode influenciar num discurso mais efetivo, do ponto de vista eleitoral mais denso, se houver um nome que possa encarnar o discurso do PT aqui, do PT nacional aqui em Maceió, mas não só para ser uma candidatura que faça de conta, porque normalmente as candidaturas da esquerda, majoritárias aqui em Alagoas, com raríssimas exceções, elas são apresentadas praticamente no prazo final das convenções. Com todo respeito, para fazer número, para estar presente. Para fazer número. Então, para ganhar o eleitorado de Maceió, você tem que construir um trabalho na cidade de Maceió, discutindo Maceió. Aí eu coloco um outro aspecto. É possível fazer isso numa cidade que já demonstrou o seu perfil extremamente conservador? Não vou entrar para dizer que é extremista de direita, porque aí, mas já apoiou esses candidatos, apoiou esses nomes, deu votação expressiva a esses nomes e, entre outras coisas, escolheu, por meio de seus representantes, mas escolheu conceder o título de cidadão honorário a Jair Messias Bolsonaro, entre outras coisas. Aliás, para acrescentar, foi a única entre as capitais do Nordeste que deu... em que Jair Bolsonaro ganhou em 2018 e novamente agora em 2022. Não é só possível, como é necessário. É necessário ter uma candidatura de esquerda em Maceió, para a Prefeitura de Maceió. Uma candidatura de esquerda não para ocupar os 15 segundos, 20 segundos do tempo de televisão, mas para começar a partir de agora a trabalhar a eleição que vem em 2024. Como a Prefeitura de Maceió, o prefeito JHC, ele está numa situação muito confortável, porque ele não tem oposição. Ele não tem oposição em Alagoas, em Maceió. Então, é uma situação muito confortável, porque ele tá pautando a política local. Então, ele vai ser confrontado após o Carnaval de 2023, 2024. Ele já ganhou um tempo imenso aí. Do ponto de vista político, ele está corretíssimo. Eu não vou dizer que ele está errado com a sua estratégia. Eu não concordo com ela, mas ele não está errado em trabalhar dessa forma. Você imagine se ele for beneficiário de algo como 1 bilhão a 1 bilhão e 200, alguns falam em 1 bilhão e 700 milhões da Salgema, da Braskem, pelo estrago do crime ambiental que a Braskem praticou em Maceió. Que não seja 1 bilhão e 700, mas que seja 1 bilhão de reais. Isso é uma fábula para ele gastar do jeito que ele quiser no ano pré-eleitoral ou no ano eleitoral. Então, isso é um capital que ele pode dispor, que não vai, nesse caso aí vai ser muito difícil você encontrar uma candidatura que saia de maneira retardada, em cima
do prazo final das convenções para enfrentar um candidato que já vem com todo esse trabalho e sobretudo, o trabalho de mídia que ele tem, da mídia nas redes sociais. A gente vai para o segundo e último intervalo. Já retorna com o terceiro e último bloco deste Com a Palavra. Já. O Braskem Explica está no ar e hoje vamos contar como avançaram as diversas ações em Maceió em 2022. No programa de compensação financeira e apoio à realocação, praticamente todos os imóveis nas áreas de risco foram desocupados e mais de 97% das propostas foram apresentadas. As obras de preenchimento e fechamento dos 35 poços de sal prosseguiram. Aqui, na encosta do Mutange, as demolições foram concluídas e começam agora a terraplenagem e obras de drenagem para cobertura vegetal. E as intervenções para reparação, mitigação e compensação começam a surgir, como as obras viárias que complementam o planejamento feito pela Prefeitura. Em 2023, os trabalhos continuam com mais de 1.200 profissionais, reforçando o compromisso com a segurança das pessoas e o desenvolvimento de Alagoas. Para saber mais, acesse braskem.com.br/Alagoas. E a gente volta com este terceiro e último bloco deste Com a Palavra, que tenho o prazer de ter aqui como entrevistado o historiador Geraldo de Magela, com quem a gente está fazendo essa análise, projeções, análise de momento, projeções para futuro, né? Afinal de contas, um dos componentes dessa área de estudo do nosso entrevistado, a história. E a propósito disso, voltando ainda, resgatando o finalzinho daquele assunto que a gente tocou, que são as projeções, a perspectiva de a esquerda ter nomes para a Prefeitura de Maceió, nesse contexto conservador de Maceió, para dizer pouco, eu acrescentaria um outro questionamento. Como fazer isso e como deverá ficar essa relação MDB-PT? A gente tem uma questão seguinte: o MDB aqui meio que surfou na onda do petismo nacional, porém no âmbito municipal e estadual, sobretudo, há uma inversão disso daí, né? O MDB está mandando as cartas na política de Alagoas. Você concorda com essa análise e o que vê a partir daí? Não, isso é verdade. A aliança eleitoral que o PT fez, não de hoje, mas já o terceiro governo, né, porque foi os dois governos do Renan Filho e mais agora do Paulo Dantas, aliança com o MDB. O PT fez nacionalmente uma federação com o PV, né? Então, e com o PCdoB. Então, essa nova configuração, para o PT continuar existindo na Câmara Municipal de Maceió, por exemplo, ele vai ter que disputar eleições com candidatura competitiva, para puxar a chapa de vereador, que não é mais a chapa do PT, é a chapa da federação. Muda radicalmente isso, porque na federação você está o PV. O PV possivelmente vai ter bons nomes eleitoralmente para competir na chapa de vereadores. O PT também terá bons nomes. E o PCdoB vai apresentar nomes também. Então, a partir daí, aquela chapinha que se montava para eleger um vereador do PT, no máximo 2 do PT, essa possibilidade não terá. Essa possibilidade agora passa a ser de disputa interna com os 3 partidos, com nomes que não são nomes nada desprezíveis do ponto de vista eleitoral. Você tem, por exemplo, o Eduardo Canuto, que está lá na chapa do PV, é vereador, foi candidato a deputado federal. Está a Fátima Santiago, está o Silvio Camelo, que vai apresentar alguém do seu grupo a candidato a vereador. Então tem o próprio PCdoB que vai apresentar nomes. E o PT tem uma série de nomes que vão disputar. Então, e outros que podem se filiar ainda nesse período para disputar
uma vaga, ou mais de uma vaga, bom, dependendo do tipo de chapa que seja montada, disputar vagas na Câmara Municipal. Então, a campanha majoritária da federação, ela tem que ser uma campanha majoritária que ela nasça logo. Ela não pode esperar para nascer em setembro ou dezembro de 2023. Ela tem que nascer agora. Quando eu digo agora, é nos próximos meses. Mas não pode deixar para o final do ano. Porque quando chegar o final do ano, você não terá mais fôlego suficiente primeiro, para montar um discurso de oposição à Prefeitura de Maceió. Você vai ter que escolher a quem você vai fazer a oposição. Caso contrário, vai ter que ter uma chapa e fazer coligação na majoritária com a candidatura do bloco do MDB. É outra opção que o PT vai ter que fazer. Aliás, o PT e a federação poderá fazer. O MDB, como é que fica nessa conjuntura? Estaria mais acomodado? Você vê uma pouca preocupação com a Prefeitura de Maceió, já que tem essa projeção do governo do Estado, agora presença no Ministério e tudo mais? O PMDB é um partido aqui em Alagoas que, como ele se consolidou como um partido de cúpula, ele permanece com a mesma ideia de que ganha as eleições no final da campanha, com a máquina do governo, etc. Só que as últimas eleições aqui em Maceió têm demonstrado o contrário. Tem ganho as eleições quem está na periferia. E o PMDB não pode botar, na minha opinião, não deveria botar candidatos vinculados a pistolagem, vinculado a grupo de extermínio, vinculado a esse tipo ao bolsonarismo disfarçado, que é o que está imperando na periferia de Maceió. E foi o que elegeu. Veja que os principais candidatos mais bem votados na periferia de Maceió, nos bairros populares de Maceió, foram esses candidatos com esse perfil, né? Então, uma candidatura do PMDB, se ela é formada, criada a partir desse momento, seja com o Rui Palmeira, seja com outro, ela terá que ter um conteúdo de político para a periferia, que não basta só, eu vou fazer a grota, que basta só, foi um trabalho importante, trabalho nas grotas, de urbanização das grotas, etc. Isso, do ponto de vista eleitoral, talvez não tenha rendido o suficiente para a candidatura do Paulo Dantas. Mas uma candidatura a prefeito, desde que se identifique, a partir de agora, com esse tipo de programa, e que o próprio governo do Paulo Dantas tenha uma visão diferenciada de Maceió, que não só do sol e mar, ou seja, da beira da praia, mas para a periferia, e na periferia não pode fazer somente o trabalho de meia-sola, como tem sido feito ultimamente. Tem que ser um trabalho com profundidade, de resgatar a população que está nas encostas, que está morrendo, que está nos alagados, que estão sofrendo todo tipo de miséria na população. E, sobretudo, ter um amplo trabalho de proteção às famílias. Mais da metade da população de Maceió vive na condição da miséria absoluta e da pobreza. Então, o emprego, a renda e, sobretudo, os programas sociais devem ser ampliados ao máximo até atingir a essa população, para tirá-las da condição de miséria que voltamos a conviver no governo Bolsonaro, com a fome, com a miséria, com a degradação na cidade de Maceió e no país. A propósito da citação a este nome, eu resgato um outro tema que já foi abordado aqui em mais de uma vez, com um entrevistado, que eu vou citar agora, sobre essa conjuntura de projeções para o futuro, que é a questão dos nomes, né, a ascendência de nomes, a projeção de nomes que devem assumir lideranças políticas no Estado, no município e em todos os âmbitos da política. Eu abordei essa questão com um entrevistado que nós também tivemos o prazer de receber aqui, o agora vice-governador de Alagoas, Ronaldo Lessa, cujo nome eu me permitiria usar para fazer essa questão. Com ele, eu abordei aliás, ele
citou essa questão da necessidade de renovação de quadros, de apresentar nomes, porém ele é um exemplo em si de renovação, capacidade de renovação. Alguém que virou, por assim dizer, ganhou de novo a projeção, virou vice-prefeito, foi vice-prefeito de Maceió, chega a um cargo mais elevado, vice-governador do estado de Alagoas. Como é que tu vês essa situação? O ex-prefeito de Maceió, Rui Palmeira, que perdeu as eleições, mas agora volta também a ter projeção na condição de um dos integrantes do secretariado do gabinete Paulo Dantas. Como é que tu vês essa situação? As eleições recentes aqui em Alagoas projetaram essa situação peculiar de nomes que ganharam de novo essa projeção, reconquistaram peso político. A gente teve, por exemplo, aqui mesmo no Com a Palavra, o prazer de ter Kátia Borne, que já foi prefeita de Maceió e agora volta também a ter projeção no secretariado Paulo Dantas. Como é que tu vês essa situação? Ronaldo Lessa voltando, Rui Palmeira de novo, Kátia Borne, e esses nomes voltam a ter projeção e peso político de indicação? Não, como projeção política é inegável, tanto o passado deles, da Kátia, do Ronaldo, do Rui Palmeira, etc. Agora, como renovação, não. Como renovação, nós estamos distante da renovação política em Alagoas, de nomes políticos em Alagoas. O que renovou foi a direita. A direita e a extrema-direita, a extrema-direita ela ressurgiu e apresentou seus nomes e ganharam projeção. Cabo Bebeto, Alfredo Gaspar, Fábio Costa, Leonan, esses aí pelo menos, essa é a extrema-direita. A direita, com o JHC e com o Davi Davino, são dois jovens que renovaram no cenário municipal e estadual. Então, quem renovaria pela esquerda, o que é que está faltando para renovar pela esquerda? Primeiro, ter quadros, né? E os partidos de esquerda deixarem os quadros disputarem as eleições. Porque não basta um candidato, não basta um presidente de partido, não basta um dirigente de um partido de esquerda, seja qual for, dizer, nós vamos renovar, nós precisamos renovar. Só há renovação na esquerda quando os partidos decidem renovar. Por incrível que pareça isso. Não há possibilidade. Veja que o PT não tem uma renovação de quadros há quantos anos? Mas como partido, efetivamente como partido, é o único com o ladeado ao pessoal, que é um partido pequeno, mas é um partido. O restante não são partidos, são siglas. Você não pode chamar os outros de partido. Eles têm partido porque formalmente são partidos assim registrados na Justiça Eleitoral. Mas não são partidos com vida orgânica. Você não vê esses partidos diretórios reunidos com temas, etc. E eu chamo mais atenção. Qual dos partidos, com exceção do PCB, que é um partido menor ainda, foi o único que lançou nota, eu vi claramente a direção reunir e lançar uma nota contra o golpe. Quais das direções dos partidos políticos de esquerda estão reunidos e estão discutindo para enfrentar a extrema-esquerda, a extrema-direita? Então, você não tem a ação política das direções, portanto, você não terá ação política dessas direções em renovar os seus quadros. A renovação na esquerda é quase que um parto a fórceps. Muitas vezes, quando surgem quadros, e eu digo isso porque, por exemplo, no PDT, surgiram vários quadros jovens lá, todos saíram já. Um ou outro que ficou, os outros saíram. Por quê? Porque você não tem um espaço. O aquário só cabe aqueles lá, não cabe os peixinhos. Então você tem que criar, não só um aquário, você tem que criar uma lagoa, um oceano para eles também sobreviverem. Meu caro historiador e caríssimo entrevista, rendeu, né? Rendeu. Geraldo de Magela, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade, espero ter correspondido à sua expectativa e a dos seus telespectadores, ou internautas, né? No que concerne a mim, além das expectativas. Muito grato. E a gente vai ficando por aqui. E como você já deve estar acostumado, a gente sempre deixa algo para refletir, né? O de hoje é inspirado em alguém
em especial. Este programa foi gravado um dia depois da data de nascimento. Se vivo, Martin Luther King Jr. faria 94 anos, agora em 2023. E é pela projeção dessa figura, até em respeito também ao entrevistado, que em vez de a gente faz duas menções desta vez. Ele que é mais conhecido por aquela famosa. O que surpreende, o que me dá medo, não é a violência dos sem caráter, sem ética, dos corruptos e dos violentos. Não é o grito desses, mas o silêncio dos bons. Mas eu deixaria uma outra. Não podemos tentar saciar nossa sede de liberdade bebendo na taça do ódio. Até.